Boa noite, estamos aqui direto da livraria Ponta de Lança, do nosso amigo Bruno, da nossa amiga Renata, para voltar ao Conversa com o Autor, da editora Reformatório, depois de 2 anos aí por conta da pandemia. Então essa é a 4ª edição, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo autor, Fred Di Giacomo, que numa apresentação tipo Wikipedia, poderia ser Fred Di Giacomo, nasceu em Penápolis, em que ano? 1984. Olha, parece que tem 50, é autor de, entre outros, Desamparo, esse romance publicado pela editora Reformatória, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, organizador do Geração 2010, O Sertão é o Mundo, um livraço que conta com 25 autores, né? Todos eles de fora dos grandes eixos, das grandes capitais, mas nomes que despontaram de 2010 para cá na literatura contemporânea. E aí, assim, só para dar uma palhinha, tem Ailton Krenak, Maria Valéria Rezende, Jarid Arras, Nara Vidal, Santana Filho, Raimundo Neto, um monte de gente. Esse livro é pé quente, porque quando a gente chamou a galera, metade era independente, acho que até mais, né? É que a gente Natália Borges, a Monique Malcher tinha ganhado o prêmio Jabuti e tal, de repente parece que foi uma panelinha do hype. Mas... Não, foi um acerto, porque assim, a ideia era trazer esses nomes e de repente esses nomes despontaram de uma maneira que a gente nem esperava, né? Mas eu prefiro apresentar o nosso Fred. Esqueci de dizer, porque tem uma coisa que pega legal na biografia. Foi roteirista do Conversa com Bial. Depende do público, pegar mal também, né? Tem outras coisas aí na biografia, mas eu prefiro dizer que Fred, meu amigo de algum tempo, amigo autor, como eu gosto de chamar, foi meu cicerone lá em Berlim. Isso é verdade. Né? Vamos falar rapidinho disso também. É talvez a segunda figura mais conhecida da cultura penapolense, só perde para Sabrina Sato, ou já teve outros que te passaram? Hoje em dia, infelizmente, Penápolis é como se fosse Ceará, do interior de São Paulo, tem muito humorista, né? Nós temos o Guilherme Santana, que é o melhor imitador do William Bonner do mercado, e também o rapaz Rogério, que é do Inteligência LTDA, um podcast. Então eu perdi, devo ser o 10º penapolense. Mas tudo bem, é um bom... De 50 mil pessoas, eu sou ali o 10º mais conhecido, né? Tá bom. Esses são os humoristas de Penápolis. E tem uma outra coisa na biografia que me chama a atenção, e nós vamos começar por ela, que é o seguinte: você, durante um período, você tem um livro sobre isso, né, que você pesquisou a felicidade. É verdade, né? Sim. Você... E fiquei triste. Então, eu ia perguntar justamente isso. Você pesquisou, você investigou a felicidade. Você encontrou e você é feliz, porque você é um cara sorridente. Agora me diga, o que foi esse trabalho de pesquisar a felicidade? Como é que é isso? O que foi isso? Tem um amigo meu que é muito sério, né? Ele não é uma pessoa muito feliz, aparentemente. E ele mandou, assim que eu comecei a pesquisar a felicidade, ele mandou uma frase de um antropólogo que é: só um povo profundamente infeliz pode ser tão interessado na busca pela felicidade, né? Eu acho que sendo brasileiro, né, tendo sido criado num bairro de periferia de Penápolis, tendo algumas questões de saúde mental minhas da família, eu acho que na verdade era uma busca assim, já que estou tendo momentos de infelicidade, entender como que funciona isso, é possível hackear seu cérebro, né, tem uma questão química de verdade, então, tem coisas que você pode, da felicidade que você pode mudar em você, e tem coisas que são externas mesmo, não tem muita solução, né, e se você nasceu no Brasil, é mais difícil ser feliz, né, talvez agora em outubro, acho que depende de ser um pouquinho mais feliz sendo brasileiro também. Mas tem pequenas coisas assim que dá pra você enganar o cérebro, sim. Inclusive de não... Tem uma parte que você, assim... O Buda já falava isso, né? Se você medita e ignora um pouco a busca pela felicidade, a dor, etc., consegue ser um pouco menos infeliz. Mas como é que foi essa investigação? Como é que você fez isso, na prática? Na prática, a gente foi entrevistar quem a gente supunha que entendia de felicidade. A gente começou... nessa época, a gente estava trabalhando na Editora Abril, sou jornalista, né? O jornalismo ainda paga minhas contas, né? Algum dia eu quero chegar lá no Paulo Coelho, mas não cheguei. E eu estava trabalhando na Editora Abril e tal, e a gente falou, a gente desenvolveu toda uma técnica para entrevista, apuração de dados, tal, a gente trabalhava super interessante. Eu e a Karen, que é minha companheira, que estava junto nessa pesquisa. Vamos aplicar isso num assunto que é esse, né? Felicidade. E aí, nessa época, a gente pediu demissão do nosso trabalho e começou a se dedicar a esse projeto. A gente entrevistou médico, psiquiatra, psicólogo, monge budista,
o Leonardo Boff, religiosos, a Laerte, que falou que não acredita em felicidade. Então a gente começou a falar com essas pessoas para entender um pouco e ler um monte de pesquisa sobre questões que poderiam trazer qual é esse segredo da felicidade. Mas o que me deixou mais feliz nesse momento foi pedir demissão mesmo. Eu descobri que trabalhar faz mal, mas não tem muito jeito. Essa foi minha grande descoberta. Eu não consegui manter isso, mas um dia eu chego lá. Pois é, em 2019, né, eu fui para a Primavera Literária em Paris, nos encontramos lá. Sim. Olha que chique falar isso, né? E aí, nós estamos sempre em Paris, né? Ali no... E aí depois eu fui lançar o meu livro lá na Alemanha, em Berlim. Eu tive com você, porque você estava morando lá, então Sim. A gente esteve muito junto, você me levou para uns lugares sensacionais. Curtimos blues, curtimos punk, curtimos muitas coisas. Nosso amigo Ednei, né, da Livraria Berlim. E aí você morou um tempo lá. Isso. Nem lá assim você encontrou a felicidade. E aí eu vou te perguntar o seguinte: você foi para lá, morou lá, por que você deixou o primeiro mundo com toda aquela segurança, aquela beleza, ainda que os alemães não pareçam lá tão felizes Exato. O tempo todo, e voltou para este nosso grande país, nesse grande momento? Você não foi feliz em Berlim? Na Alemanha? Na verdade, eu mudei para Berlim essa segunda vez. Eu morei 3 anos em Berlim, um ano uma primeira vez e 2 anos a outra. As duas foi porque eu casei com uma pessoa que é de família alemã, fala alemão, morei em Berlim na infância, e ela tinha arrumado uma bolsa. Eu acho que tendo emprego em Berlim dá para ser feliz. O socialismo, que hoje em dia a extrema-direita fala que Berlim é socialista, não é, né? É um capitalismo ali que tem estado de bem-estar social. Ele faz você tem saúde, educação, transporte, você teve lá, né? O custo de vida não é muito caro. Mas eu lembro que eu estava conversando em Berlim com um editor ali que falava assim, cara, tô aqui há um mês, nunca vim, não sei se já tinha ido para a Europa, não, eu tinha ido para a Europa, mas assim, segunda vez que eu fui na Europa, nunca vim para a Europa, eu tô com uma saudade da Zona Norte, puta que pariu, olha pra que não faz sentido e tal, e acho que é um pouco isso, assim, mas é um defeito do nosso chip, né, de ser brasileiro, assim. Cara, eu sentia falta do Brasil, sentia falta da minha família, sentia falta de me comunicar na minha língua, assim, eu tenho uma profissão que eu acredito, eu posso ser um pouco otário nesse sentido, mas acredito que o jornalismo pode fazer alguma coisa pelo Brasil, assim, sempre dei aulas para jovens de periferia na Nós, depois trabalhei no Data Lab, que é outro coletivo da favela da Maré, para mim essas coisas fazem sentido, então assim, tem uma parte ali de Berlim que é realmente incomparável, se você é brasileiro, tem uma estrutura, tem bem-estar social, mas para mim eu sentia falta da minha aldeia, que são as pessoas que eu amo, assim, né, família, amigos e tal, desse propósito para a vida, que eu realmente vejo um propósito em ser jornalista, em estar trabalhando, por exemplo, com jovens de periferia, etc. E arrumei esse vício estranho que é escrever, né? Infelizmente escrevo em português. Se eu faço um pouco se eu tivesse tido uma boa escola de inglês quando eu fosse adolescente, talvez tivesse conseguido me dar bem em Berlim também como escritor, né? Mas escrevi em português, também tinha essa coisa assim de, né? Sentia essa falta ali. Mas tem um clichê que é verdade, né? Mas que você perguntou que você está pesquisando, que a felicidade tem um componente interno que é isso, assim, você pode ser infeliz em qualquer lugar, tanto que alta taxa de suicídio nos países nórdicos, Japão e Estados Unidos, né? E o sul do Brasil também é um lugar que tem mais suicídios, assim. Então não acho que a saída para a felicidade está no aeroporto, de alguma maneira, né? E para mim, eu lancei o Desamparo com a Reformatória em julho e mudei para Berlim em agosto. Então ficou essa coisa, será que eu devia ter ficado no Brasil? Tipo, assim, onde eu faria contato com todos os escritores? Agora que eu comecei minha carreira literária, de repente for para um lugar assim, e a minha companheira tinha ganhado uma bolsa e eu virei dono de casa. Então, eu estava ali, me dediquei esses 2 anos a cuidar do Benjamin, que é meu filho que eu amo, assim. Sim. Mas eu tinha outros interesses também ali, né? Agora, eu acho que tem várias... Por exemplo, a Carola Saavedra é uma escritora que está na Alemanha, né? E ela fala, cara, a eleição do Bolsonaro, as mudanças políticas que a gente teve, foram decisivas para eu querer ficar fora do país, né? Eu acho que... eu entendo as pessoas também que falam, puta, pra mim faz sentido sair fora, assim, não quero carregar essa... Eu me lembro que um dia a gente foi deixar seu filho na escola, e aí ele chegou verdade. Lá, ele chegou na frente da escola e os amiguinhos vieram, e ele falou aquele alemão, né, criança,
não se importa, né, como é que ela vai falar. E ele chegou e conversou com os moleques e falou alemão errado, que os meninos ainda riram dele falar errado e tal. Mas eu lembro que você me falou assim, porra, até meu filho, que na época acho que tinha 3 ou 4, né? Ele mudou pra lá com 2 anos e meio. Até meu filho já tá falando alemão e você tava meio envergonhado. Não, mas teve um dia que eu falei assim pra ele, qualquer coisa, sei lá, come here, Benjamin. Aí ele, papai, o seu alemão é uma droga. Ele falou assim, alemão pra mim, sabe? Aí em Deutschland Scheiße, uma coisa assim, deu, porra, meu filho de 3 anos falando que eu falo muito mal alemão, ele me corrigia constantemente, assim. Também a língua é infernal, né? Difícil, difícil. Eu tenho um amigo, inclusive, Leio, que é o Alexandre Ribeiro, que é um moleque que eu dei aula pra ele na Nós, que ele mudou pra Alemanha. Ele, um pouco mais novo que eu, tem um hardware mais menos carregado. Ele foi, inclusive, te interrompendo, correspondente do UOL. Isso, ele tinha uma coluna no UOL que chama Da Quebrada pro Mundo. Ele é da favela da Torre em Diadema, e aí ele lançou, até o último romance dele que eu editei, chama Da Quebrada pro Mundo e tal. Ele já aprendeu inglês, mas... Inglês também, né? Porque aprendeu mais rápido do que eu. Ele aprendeu alemão muito mais fácil do que eu, tal. Também tem uma coisa que o Benjamin também tinha, que era um pouco não ligar tanto, porque a gente começa a ficar mais velho, a gente vai se policiando, né? Aí como eu sou um escritor, estou falando eu fazer, né? Porque o meu alemão era assim, né? Eu fazer xixi, né? Eles também falam assim. Exato. Mas você fica, como eu, jornalista, estou falando completamente errado, né? Então ele se lançou assim, ele me falou, cara, eu amo minha quebrada, tava aqui agora em Diadema, fizemos o lançamento do livro dele e tal, mas ele falou que era fazer minha vida na Alemanha. Sim. Então acho que assim, tem um fator assim, que tem umas facilidades, se você aprende a língua que é a língua do capeta, né, ali do Goethe, etc, acho que tem uma facilidade. Eu não descarto, mas acho que também a vida a gente vai vivendo assim. Pra mim foi uma grande aventura, foi muito legal assim. Eu lembro que eu falava reclamando, pô, consegui lançar. Pra mim era um sonho lançar um romance. Consegui ganhar o edital lá da cidade de São Paulo. Consegui ser editado por um grande editor, Marcelo Notielli, que melhorou ainda mais meu livro. Lancei o livro, uma legal. E já saí, eu fiquei, puta, que frustração, né? Porque eu não consegui participar de outro lançamento e tal. Só que, porque eu tava na Europa, a gente participou da Primavera Literária, a gente foi pra Sorbonne. Pô, imagina, a gente lá de Penápolis pra Sorbonne, sabe assim? Depois a gente ia ser o Jean Willis. Então foi uma legal, assim, sabe? Legal. A gente foi tomar vinho no bar que o Vinícius de Moraes ia. Puta, aquele foi inesquecível. Porra, cara, eu falei uma coisa de filme, sabe? Você fica vendo aqueles filmes Henry Jr., né? Que tem a Boemia do Henry Miller. Pô, tinha uns caras fazendo um sarau, tocando um violãozinho, tomando vinhos. Né? Porque eu tô até tomando, vamos fazer um brinde. Um brinde. Aquele dia eu fiquei muito ruim, mas enfim, sim. A gente, sei lá, a gente tem várias roubadas pra ter uns dias que você fala assim, nossa, isso aí que parece naquele filme, né, que você vê romantizado a vida de escritor, esses momentos ali, pô, porque a minha companheira conseguiu uma bolsa na Alemanha, eu tinha acabado de lançar o livro, tava, puta, não vou conseguir divulgar, de repente tava participando de um evento na Sorbonne, bebendo vinho no negócio do Vinícius de Moraes, e depois tive a oportunidade na Feira de Frankfurt com o Alexandre, sim, que é um puta cara de pau, ele ficou amigo de todo mundo, várias oportunidades na Europa foram surgindo ali. Então eu acho legal também viver a vida quando possível como aventura, né? Legal. Fred, aí já que você tocou nesse assunto, eu também queria falar disso rapidamente, porque aqui é tudo rápido, é curtinho o nosso tempo. Esse nós que você deu aula para a galera da periferia, como é que foi isso, e essa experiência, e os resultados? Você viu coisas legais? O Alexandre é uma prova, né? Sim. Nós é uma escola de jornalismo para jovens de periferia. Hoje em dia não é só uma escola de jornalismo, também é uma agência que produz conteúdo e tal. Ela começou na casa do Zezinho, no Jardim Ângela, e foi criada pela Nina e pela Amanda. Elas são as criadoras, as cabeças da Nós, o mérito é delas. Em 2016, elas estavam precisando de um professor para organizar o curso de jornalismo, né? Eram cursos livres até então, elas queriam fazer um curso que é 1 ano e tal, e aí me chamaram para ser professor e coordenador pedagógico. E eram 10 moleques, cada um de uma quebrada, assim, todos meio que, minas e moleques, né, que todos meio que se deram bem, assim, de emprego, de conseguir na loja capitalista, conseguiram ir para uma vida mais estruturada. O Alexandre, escritor, lançou 2 livros, está morando na Alemanha. A Naira, que é do Grajaú, é uma cantora que está lançando também trabalhos e tal. Então uma galera que está na publicidade, no jornalismo. Para mim, pô, eu acho que 2 coisas que mudaram a minha vida foi 2016, nasceu meu filho e eu dar aula para esses 10 jovens, assim, foi uma coisa que mudou um pouco, assim, esse lugar de, geralmente, até quando você tem jornalista, escritor, a gente tem
a gente é movido muito pelo ego, um pouco é bom, né, porque faz você criar coisas, mas a gente fica querendo, eu vou lançar livro, eu vou fazer não sei o quê. Esse momento foi um momento que eu tava focado nos outros, né, tanto dando aula quanto com meu filho, assim, então foi uma experiência que mudaram muito, assim. E aí nós continuamos, eu vejo outros moleques, por exemplo, o Jeff Delgado, ele formou na Nós, hoje em dia ele é o fotógrafo oficial do Racionais, sabe? É animal ver a galera voando, assim. Sim. Mas foi uma coisa que, acho que foi uma grande experiência. Assim. E, inclusive, no livro novo que eu tô escrevendo, tem uma relação dos personagens que é inspirada nessa relação que eu tive com o Alexandre, porque acabou que eu dei aula pra ele, a gente ficou amigo, e desde 2016 a gente tem trocado, sabe, assim, e se encontrado aí na vida, assim. Eu me lembro que você falou isso em Berlim, que você também tinha saudade desse contato, de acompanhar o seu lançamento, né? Eu e a Pérsia, a gente sempre lembra e comenta. O seu lançamento foi emocionante no momento que aqueles seus alunos, aqueles meninos chegaram, Sim. te abraçaram. Foi um negócio bonito de ver. Assim. O carinho que eles tinham contigo. Assim. E não só da É Nóis, mas depois eu acabei trabalhando também em Movimento, que é outra ONG, né? Tipo, uma das meninas que eu fui mentor, ela é editora agora da Folha, então tipo, eu trabalho no UOL e sabe, trombo ela no prédio da Folha, ela já é editora, igual eu, assim, sabe, ela é bem mais nova, a Vitória Damasceno, assim, e depois no Data Lab também tem essa coisa, acho legal, sabe, e acompanhar o crescimento das pessoas que são, realmente conhecem a galera com 16, 15 anos, de repente com 20 Sim. anos estão, acho também sei lá, eu não sou religioso, mas é uma perspectiva também, sabe, de sentido pra vida, assim, você vê que na Terra as coisas vão acontecendo e tem uma certa teia que vai juntando, assim, as coisas. E eu acho, por exemplo, a gente viu 4 anos muito ruins agora da política, né, mas acho que essas coisas não pararam, né, tem uma coisa, a sociedade civil, assim, eu acho que muitas das mudanças que a gente teve no Brasil, a gente fala assim, cotas, demarcação de terras, tal, foi bom porque o PT fez isso. O PT fez isso porque o PT é um partido de base e foi pressionado por movimentos sociais. Os movimentos sociais não descansaram um segundo desde que o Bolsonaro se elegeu, né? Então as coisas continuam acontecendo, as periferias, as ONGs e tal, e ver essas coisas acontecendo, sabe? Você fala assim, um dia eu não vou mais estar aqui, mas a galera vai continuar, eu acho muito legal, assim. Uma coisa que me anima, assim, na vida. Pô, anima tanto que te fez buscar contato com um monte de gente, né, que tá aqui nesse livro. Eu me lembro que quando a gente estava falando do livro, assim, tinha umas coisas que você falava, por exemplo, o Krenak não responde porque lá na aldeia a internet é muito lenta, é muito demorada. Enfim, a gente vai falar um pouco também depois do seu novo livro, isso aí é uma ideia para o final, mas eu acho que você é um cara que começou informalmente e agora é formal, porque faz parte dos seus estudos, mas você é um pesquisador da literatura contemporânea, é um apreciador da literatura contemporânea, assim como eu, a gente sempre fala, né, da literatura contemporânea, procura estar antenado, e aí está aqui o resultado disso. E como é que foi organizar esse livro, buscar pessoas no interior do Pará, buscar contato, tem mais de um representante indígena aqui. Sim. Como é que... Fala um pouco do Geração. Deixa eu dar uma cutucadinha, que eu vi esses dias alguém tweetou, a galera fica empolgada com a literatura contemporânea, eu não consigo confiar em ninguém assim, que escreva sobre literatura porque eu leio muita coisa ruim. Cara, eu acho que sempre teve muita coisa ruim, né? Eu sou uma das pessoas que for falando e sempre que tem uma oportunidade de uma entrevista, eu falo isso, eu acho que a gente está vivendo o melhor momento da literatura brasileira nos últimos 50 anos. Eu preciso fazer um pequeno... Antes que eu me esqueça. Faça. Então, eu peguei para mim essa fala. Eu já não tenho mais dado o crédito. Porque você lançou essa ideia de que a gente vive o melhor momento da literatura brasileira dos últimos 50 anos na live de lançamento desse livro. Quem quiser assistir está lá no canal da Reformatório no YouTube. E essa live demorou 2 horas e pouco, né? E a gente foi ficando bêbado. E depois eu vi que no final da live as pessoas já tinham ido embora e a gente ficou lá conversando. E isso está gravado. E você lançou, então está a prova da autoria dessa frase. Mas eu gostei tanto dessa ideia e tenho repetido. E aí eu falo, eu e o Fred dizemos que a gente vive. Por favor, continue. Não, e assim, também tem um negócio. Numa dessas aventuras que eu falei que aconteceram na Alemanha, a gente estava com o Alexandre ele começou a vender CD na rua quando tinha 13 anos. Ele ficava marretando, que ele chama, vendendo CD e tal, nas grandes galerias, no metrô, em show, ele estava sempre em show do Emicida vendendo CD e tal. E ele tem esse cara de pau, então ele começou vendendo livro na Feira de Frankfurt assim, e a gente terminou tomando, sei lá, vinho com a Djamila Ribeiro, o cara chaveca não chaveca sexualmente, mas chaveca assim. Entendi.
E a gente, por causa dessa simpatia dele, também a gente acabou dando entrevista com um monte de Corriere della Sera da Itália, Frankfurt Rundschau, e eu também falei, cara, a gente podia, eu e ele, você fala assim, estou lançando um livro, inclusive eu tinha descoberto que eu tinha sido finalista do Prêmio São Paulo ali, mas todas as entrevistas a gente falava isso, cara, tem uma coisa acontecendo na literatura brasileira que não é tipo o Alexandre, o cara de Diadema fez um livro legal, ou eu, Lancei Desamparo e fui finalista. Todas as entrevistas que a gente fez a questão de falar, tem uma coisa acontecendo. Até porque eu percebi, morando fora, você tem uma noção, assim, a gente fica, às vezes tem umas coisas de vaidade, a literatura, não fui finalista do Prêmio Jabuti e tal, mas pro mundo, assim, o Brasil teve uma fase muito apagada, e é importante para todo escritor que tem uma cena. Assim, é bom que as pessoas falem a literatura brasileira, e não, tipo assim, existe um fenômeno que acontece a cada 20 anos. Puta, é legal o Itamar Vieira Júnior ter estourado, mas é legal que junto com o Itamar Vieira Júnior tem a Michelle Verunti escrevendo livros legais, a Jared Reis escrevendo livros legais, eu não vou ficar citando nome porque parece que eu tô sacaneando alguém que eu esqueci, mas assim, são muitas pessoas que estão... Então a gente vai repetindo isso várias vezes. E eu lembro que logo nessas entrevistas a gente falava, cara, tá acontecendo um momento muito legal da literatura, e aí as pessoas falam assim, mas tem muita coisa ruim sendo publicada. Claro, tem. Sempre. Só que, ou então, por que tem que ter esse negócio de ser regionalista? Cara, a maior cota regional que existiu foi a cota de São Paulo e Rio de Janeiro, que durou 30 anos na literatura brasileira, sabe assim, por 30 anos só tinha cara, homem, branco, na crise da meia-idade, falando como ele era muito louco, que ele bebia pelas ruas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, entendeu? Isso é literatura regional, né? E tinha coisa boa e tinha coisa ruim, porque eu também não sou contra. Eu acho legal, né? Tem livros que tem essa pegada que são legais, mas eu não acho que hoje em dia a literatura é pior, porque não, tem coisa boa e tem ruim, mas as boas acho que são muito boas de verdade. E também a gente tem a diversidade, né? Porque também. A gente tem o pessoal, a literatura indígena, a gente tem essa literatura do movimento negro, do movimento periférico, que já tem tudo um tempo, mas que não era falada, não era mostrada. Talvez a internet, a possibilidade da gente se encontrar, possibilitou que a literatura brasileira enriquecesse muito. Saiu do quarto do playboy rico lá de Ipanema, exato, para uma tribo indígena, para... Ainda continuou, o playboy rico também continua, ele não perdeu esse lugar. Não, né? Ele não perdeu. O cara fala, principalmente os donos do poder da literatura, né? Os donos de editora, os grandes editores, ainda são. Então assim, não é que o cara tenha perdido, mas abriu um pouquinho, né? Dividiu um pouquinho mais o bolo ali. É um reflexo da sociedade num todo mesmo, né? Talvez agora a gente teve um atraso de novo nesses 4 anos, claro, mas é um reflexo da sociedade num todo. A gente tinha essa classe dominante, que era o playboy branco, heterossexual, homem, escrevendo livros sobre a dificuldade que ele tinha, sei lá, em relacionar-se com o pai dele na cobertura. Exato. Geralmente não é nem hoje a gente tem outros temas. O do pai era profundo. Geralmente era assim, puta, todas as mulheres querem ficar comigo na Augusta e eu só quero escrever uma poesia que fiz minha vida. Era um pouco menos profundo que a relação do pai. Esse aí ganhou o Jabuti, com certeza. Mas pra resumir, você sempre pergunta como que eu comecei a interessar por isso. Quando eu cheguei, eu sou de Penápolis, né, que você falou, uma cidade de 50 mil habitantes, já mais perto de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, do que São Paulo. O Bolsonaro nasceu em Glicéria, que é uma cidade a 10 km de lá, né? Apesar de ter sido criado no Vale do Ribeira, o Bolsonaro é de lá. Então é muito dessa coisa que o Brasil está descobrindo agora, que as pessoas falam, o Brasil profundo. Música sertaneja, era a música da minha adolescência, que estava tocando ali. Rodeio, extrema-direita, igreja evangélica. Toda a quebrada anterior tinha muita igreja evangélica. Isso aí não era novidade. Então nasci nesse lugar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não me identificava. Eu comecei a ir em alguns lugares, você quer escrever um livro, você tem que ir em tal evento. Eu não me identificava muito com as pessoas e com a literatura. E eu ficava me sentindo assim, puta, cara, não faz muito sentido, né? O livro que eu imaginava, tipo, Desamparo, pra essa cena que a gente tem aqui, que eu tô conhecendo. E aí, uma das coisas que eu acho que ajudou também, se você acha que foi a internet, não só isso, acho que as editoras independentes, como a Reformatório, como a Patuá, como outras, ajudaram também a dar vazão para esses autores, que é a Mondrongo, né, que é da Bahia, que lançou um dos livros de Itamar. Se fosse depender da Companhia das Letras, não ia lançar, não ia nem descobrir. Então é importante ter essa capilaridade também de editoras. E aí, quando eu comecei a ver, eu lembro até que o Itamar tinha me adicionado no Facebook antes de ter ganhado o prêmio, e de repente apareceu lá, ele ganhei 100 mil euros, não sei o que, com um livro sobre questões agrárias. Eu falei, caralho, esse livro deve ser legal. Não só, o cara ganhou 100 mil euros, porra do caralho, mas além de tudo, o livro parece legal. E começou a aparecer um monte de gente que tinha livros que falava, esses livros eu queria ler, sabe? Assim, tipo, quando eu li a resenha, a descrição do que era a Nossa Teresa da Micheline e tal,
o MC da íntima do Maluf, fala, pô, são livros que eu queria ler mesmo. Então eu comecei a empolgar com isso. E daí você vai vendo, você vai cavando aquela coisa daí de nerd punk, né, que era assim, você descobre, descobri Ramones. Não, mas desse Ramones é muito pop, eu quero Dead Kennedys, Ratos de Porão, Garotos Podres, de repente você tá ouvindo uma banda anarcopunk da Espanha, Sim Joes. É isso, você começa a ver de repente, puta, cara, não tem autor indígena publicado, isso era um grande buraco da literatura brasileira na década de 10 ainda, hoje em dia, ou a literatura indígena tá trancada na gavetinha de literatura infanto-juvenil, né, que foi uma coisa que aconteceu muito. E aí por isso daí eu comecei a me interessar, daí eu comecei a ter uma coluna no UOL, que era Arte Fora do Centro, na época, né, e aí comecei a conhecer e ficar amigo de umas pessoas, da Trudoado Rico, da Monique Malcher, tal, que são pessoas que estão fora na época estavam fora, até vieram para São Paulo depois, mas estavam no norte, e não tinha muito autor do norte também. E aí eu falei contigo, cara, Marcelo, acho que tem uma coisa acontecendo, só que as editoras ainda não sacaram, tem muita autora, principalmente também não branco, bom, e vai estourar esse negócio. Só que a gente fechou a antologia, e no meio do caminho veio a pandemia. Foi. Não que seja ruim, né? Porque também essa coisa meio de indie, né? De que fui o primeiro a descobrir, tá meio ridículo. Mas assim, eu lembro que era isso. A Natália Borges Polesso era da Dublinense, né? Sim, primeiro livro. Publicado. Aí, tipo, quando a gente lançou, ela já tava na companhia. Assim, foi uma boa curadoria, mas todo mundo tava ou ganhando prêmio ou indo para as grandes editoras depois, né? A Monique mesmo, né? A Monique tinha lançado um livro por uma editora pequena, pouca gente conhecia. Não tinha lançado ainda. Ela nem tinha lançado, é verdade. E ela fazia toda a divulgação via redes sociais. E de repente eu me lembro que na noite de premiação do Jabuti, tinha pouco tempo que a gente tinha lançado o livro, Monique ganhou o Jabuti de Contos. Entre outras pessoas que estão nesse livro, que a gente já sabia, porque a gente já lia, a gente já tinha lido, a gente já comentou de alguns, né? Teve alguns nomes que vieram assim, meio que você convidou e somaram, como a Maria Valéria, que já era conhecida. Sim. Mas a Maria Valéria, apesar de mais idade, comparado com muitos jovens que estão aqui, né, ela também despontou para a literatura, veio aparecer depois de 2010. Que foi quando ela ganhou o Jabuti, se não me engano, na década de 10, né? Então também tem autores mais velhos, por exemplo, o Ailton Krenak, que era reconhecido como um líder indígena, já na época da Constituinte, mas desponta como autor nessa década de 10 também, né? Tem uma galera que era um pouco mais velha, eram meio outsiders ali da literatura, da intelectualidade, estavam em lugares um pouco... até acho que a Maria Valéria, no nosso lançamento, ela fez uma piada, que ela falou, vocês me colocaram na cota de velhinhas e tal, mas também, acho que no começo a galera, acho que só me reconheceram quando viria uma coisa engraçada, não foi engraçada, mas era uma coisa meio assim, exótica, que era uma freira velhinha. Quando eu virei a freira velhinha, que eu fui reconhecida pela mídia, assim, né? E eu acho que isso aconteceu com alguns autores que estão nessa antologia, que são um pouco mais velhos, mas que começa a despontar, inclusive uma pessoa que não está nessa antologia, Ana Maria Gonçalves. Sim. Que eu tive a oportunidade de conhecer em Berlim quando ela participou de um evento lá. Ela é totalmente desconhecida, e hoje em dia Um Defeito de Cor é considerado um clássico. Um clássico, da literatura, né, contemporânea. E ela tá 10 anos antes. Assim. E ao mesmo tempo tem aqui, por exemplo, o Vitor Guilherme, que era muita novidade, que você apresentou. Tem a Maia, né, que eu te apresentei, do interior do Paraná. Eu tenho muito orgulho desse livro, assim, muita alegria assim, com esse livro. A Nara, na época também, acho que foi um pouco antes dela ser finalista do Oceanos, e hoje em dia ela tá lançou o livro pela Todavia, ela lançou pela Reformatória também, né? 2 livros. Exato. E então, assim, acho que tem um certo... O Bruno Ribeiro. Bruno. Lançou tudo no último tempo. Exato, assim. É por isso que eu falo, hoje, em retrospectiva, até pode pensar, mas o cara lançou a gente que tava no hype, mas... Não, mas não tava. Quando começou as conversas, realmente não. E eu acho que a gente trabalhou também um pouco pro hype desses autores que merecem, assim, sabe? Merece. Pô, o Bruno Ribeiro é um bom autor, assim, sabe? Bom que ele tá vivendo esse hype. Espero que algum dia ele possa só escrever e ver de escrever, né? E o Desamparo, Fred? Como é que é essa história? Puta livro, né? Eu sempre brinco, eu brinquei aqui antes da gente começar a gravar, que era assim... São muitas histórias dentro de um livro, mas que você sempre faz questão de dizer que partiu do real, né? Sim. Desse interior. É um estudo sobre a formação do Noroeste paulista, né? E eu também sempre digo que, assim... Você disse que misturou ficção e histórias reais e teve todo um trabalho de pesquisa. Sim. E eu me lembro de uma história que eu falava, pô, Fred, essa é difícil entrar no livro, tá inverossímil, tal. E você me disse, pô, mas essa realmente aconteceu.
Eu queria que você falasse rapidinho como é que é e o que é o Desamparo para ti. O Desamparo, ele é primeiro, ele não é um livro histórico, né? É um romance, pode chamar de realismo fantástico, mas que o personagem principal é a cidade de Desamparo, que no fundo é a minha cidade, é Penápolis, né? Então ele conta ali em 100 anos, tem essa ambição de contar a colonização da cidade. A personagem principal é a Rita Thelma, mas que é uma sertaneja, que o pai é injustamente acusado de ter violentado algumas indígenas. O pai era o único sitiante negro da região. Isso é uma história real. De fato, teve o Moreira foi o único sitiante negro que foi acusado justamente de ter violentado umas indígenas, e por isso teria tido um ataque dos caingangues, um massacre, né? Os caingangues eram o povo que vivia lá na região, e toda a historiografia oficial fala que os caingangues tiveram esse surto de raiva exagerado e mataram pobres 11 colonos por culpa desse fazendeiro negro, né? É obviamente uma história inventada, era uma questão de disputa de terras. Então isso, é daí que eu parto, né, para contar a história da cidade, mas pegando várias histórias reais que nunca tinham sido contadas. E aí eu falei, eu comecei a pesquisar as histórias de Penápolis. E, é uma cidade onde foi colonizada só em 1907. Então a gente sempre acha que os bandeirantes, que a gente falou, século XVII. Então, não, no século XX, os caras chegaram lá, exterminaram todos os outros chavantes, que era um povo que tinha, não sobrou ninguém, foi tipo um holocausto. E dos 2.500 caingangues que tinha, sobraram 250, isso no século XX. E ninguém fala disso. Hoje em dia, até a questão de indígena é mais falada, né? Em 2016, 2017... ninguém estava falando desse tipo de genocídio que tinha acontecido. E várias pequenas histórias assim, interessantes, coisa do primeira pessoa enterrada no cemitério de Penápolis uma perna, né? Essa é maravilhosa, tá aí no livro. Eu acho que até esse enterro da perna foi uma das coisas que falou assim, enterro da perna, né? Realismo mágico. Não, cara. Então a gente inauguraram o cemitério da cidade enterrando uma perna do cara que tinha uma doença e tal. Tinha várias histórias assim, um pouco bizarras, um pouco esdrúxulas, assim, muitas de violência também, muita violência. Mas eu tinha que inventar um pouco em cima, até porque os coronéis de Penápolis dessa história ainda são importantes em Penápolis, onde meus pais ainda moram, né? Eu falei, vou ter que mudar o nome, já começa a ter que mudar o nome por ali. Tinha um negócio da cidade que começa com uma mulher que chama Maria Capa Preta, que foi a ama de leite de Dom Pedro II, né? Essa é uma história aparentemente real, até a família Orleans e Bragança, que quer voltar à monarquia no Brasil, foi visitar ali o cemitério onde ela foi enterrada, essa ama de leite, tal, que teria ganhado terras de Dom Pedro. Primeiro, tá aí, e fundado Penápolis. Tem várias histórias assim, meio estranhas, meio bizarras, assim, muito violentas, e aí eu fui construindo uma narrativa de ficção em cima disso. Eu acho que não é só uma história do Oeste Paulista, mas é uma história do Brasil, né? Porque essa história é extremamente violenta, de uma chegada de um progresso, de pessoas brancas, e de extermínio total das populações nativas ali da região. Assim, se não me falha a memória, seus pais, ou algum deles, professor, né? Os dois, Os dois, né? De história, no caso. Então. Então, isso também influenciou nessa ideia toda. Acho que influenciou na ideia, influenciou nesses estudos aí que eu tenho feito no doutorado, porque eu também sempre fico acabando a querer contar essa história não contada da literatura brasileira fora do centro, essa história não contada da formação da cidade. E nesse caso específico de não ser um personagem só, mas uma história coletiva, né? Então, esse livro, acho até que uma das entradas que é um pouco mais difícil no Desamparo é porque não tem um personagem, tem 100 e não sei quantos personagens. 90 e poucos agora. Depois da edição do Marcelo tem 98, tinha 230. Mas acho que tinha uma intenção racional de contar uma história coletiva, né? De não ser um personagem, um herói, uma coisa assim, né? Fred, agora pra gente ir pro final aqui, é o seguinte, você, doutorado neste assunto, é um cara que sempre defende as pequenas editoras, os independentes. Você é um cara que levanta essa bandeira. E eu gosto, admiro isso, está sempre falando disso. Eu gostaria de poder falar aqui dos seus livros anteriores, pela patuá do nosso querido Eduardo Lacerda. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta que é para falar do seu livro novo. Boa. Vai lançar agora um livro, você, um defensor dos independentes, das editoras e autores fracos e oprimidos. E deprimidos. Agora vai lançar livro novo pela Companhia das Letras. Traiu o movimento de novo, Você traiu o movimento, Fred? Eu traí o movimento quando eu tinha 18 anos e parei de ser punk, né? Traí o movimento quando fui trabalhar na Editora Abril. Agora traí o movimento de novo na Companhia das Letras. Puta, é muita traição. Traiu o movimento. Como é que faz parte da graça, né? Ali, um pezinho na Alemanha, um pezinho em Penápolis, um pezinho
E como é que vai ser esse livro? Sobre o quê? Você Então, pode adiantar? Porque às vezes a companhia proíbe o autor de falar. Não falaram nada. Acho que isso é mais para os autores que estão ali com uma certa... Eu tava escrevendo um livro chamado Desamparo, bacana e tal, e o meu editor na época, Marcelo Notelli, falou, cara, esse livro tá muito grande, é legal, mas nós vamos ter que cortar aí 25%. O cara cortou 25% do meu livro, né? E aí, nesses 25% que foram cortados, inclusive, nesse 25%, daí eu falei, entrei na dança com você e falei, pô, acho que já que vai cortar tudo isso, vamos arrancar esse capítulo. Era um capítulo sobre Tenente Galinha. Eu me lembro. Tenente Galinha é uma figura bizarra que existiu de verdade, que é o pai da rota, né? Ele no começo do século XX, um homem branco ali, descendente de portugueses, que liderava uma parte chamada Captura Tobias de Aguiar, que era uma parte da polícia que saía pelo interior atrás de ladrões de gado, e o cara saía matando gente pobre no interior de São Paulo, inclusive na região onde eu nasci, em Penápolis. Obrigado. Obrigado. E mais do que matar, ele tinha uma coisa muito peculiar do Tenente Galinha, que está registrado num livro de reportagem muito bom, em documentos históricos. Ele e o bando dele eram estupradores, né? Os caras, toda a região por onde eles passavam, estupravam as mulheres por onde eles passavam, assim. Tinha muito caso de família de supostos bandidos e de pessoas que estavam ali no meio. E essa história do Tenente Galinha ficou de fora. Eu falei, puta, mas é uma puta história, assim, né? Ninguém conta. Muita gente fala que a violência da polícia começa na ditadura militar. Isso começa a ter a classe média na ditadura militar. A polícia militar foi criada para repressão ali, ali quase junto com a abolição da escravatura, né? Então, assim, já estava rolando essas histórias, assim, muito violentas, reais. E o Tenente Galinha ele tem muita proximidade com o Bolsonaro. Porque, por exemplo, ele era um cara que ele não sabia se o filho dele era filho dele ou não, tal. Um cara que era... Ele era militar, mas ele foi expulso da polícia uma vez, voltou, ele era indisciplinado. Tem muita semelhança ali com o Bolsonaro. Eu falei, puta, cara, isso aí é meio a história do Brasil de hoje, né? E aí eu resolvi contar essa história, que é a história da captura do Tenente Galinha. O Tenente Galinha é o antagonista, não é o personagem principal. O personagem principal, daí eu invento uma história mais fantasiosa ali, de um policial que acaba ali, ele tá rachado ao meio na história, que tem a ver também, acho, com o nosso momento não só político, mas também da masculinidade hoje, né? Eu acho que quem percebeu os erros nossos como homens tá num momento de estar meio rachado ali. Então usa essa história ultra violenta, assim, muito baseada em policiais saindo estuprando pra contar uma história que tem a ver com o Brasil do Bolsonaro, e também o meu Brasil, né? Que sou criado nesse lugar também, né? Sim. Interior, assim, extremamente machista e tal. Então é uma ficção, um romance, é um novo romance. É um romance, sai da costela do Desamparo. Acontece alguns anos depois, assim, não é um... Sobrou aqui do Desamparo, você vai publicar lá. Exato, exatamente. O bom tá com a reformatória. Assim, mais ou menos tá com a... Acho que lá vai vender mais. Olha, de qualquer forma, eu, cara, quero te desejar boa sorte com o livro novo, porque eu acho que, assim, a gente também já falou disso muitas vezes em boteco, em conversa que a gente tem. Acho que, assim, toda vez que rola uma conquista para alguém, um prêmio por Itamar lá fora, um prêmio por Itamar aqui dentro, todos, sim, né? A publicação de um cara como você, que publicou pela Patuá, pela Reformatória, e agora vai lançar um livro pela Companhia das Letras. Essas coisas são conquistas de todos nós, né? É claro que um livro pela companhia vai atingir mais gente, vai atingir mais pessoas, vai despertar atenção para isso de novo, sim, né? Porque isso também acontece. Esse cara que lançou esse livro, ele tem um outro, por uma editora pequena. Eu gosto bastante disso. Mas, enfim, essas conquistas, elas são coletivas também, desse momento que a gente vive, né? A gente já falou disso outras vezes, assim. Então, quando a gente vê uma pequena editora ganhando um jabuti, né? Quando a gente vê o Edu flanando naquele palco para pegar o prêmio, quando a gente vê a Reformatória ganhando o Prêmio São Paulo e estando lá, finalista, é uma conquista de todo este movimento underground, vamos chamar assim, esse movimento independente, né? Não é uma concorrência, né? Então a gente torce um pelo outro, e aí a gente torce também para os autores que possam levar essa literatura que antes talvez não tivesse espaço, né? Talvez o Fred de Giacomo lá de Penápolis
sem ter feito tudo Não, isso, talvez, não, com certeza. talvez né? não teria despertado atenção para um livro lá. É, né? isso acho que não é nem talvez, né? Mas por isso, só desculpa te cortar agora. Não, porque eu também acho que para eu conheci muita gente agora em São Paulo, né? Principalmente depois que eu lancei o Desamparo pela Reformatório, eu não conhecia nenhum escritor, não tenho amigos escritores, assim, não tenho essa família de escritor e tal. Mas para muita gente isso é uma não questão. Tipo assim, a gente fica conversando essas coisas, a gente fala, pô, pra grande parte conheço, fala assim, cara, se eu puder lançar meu primeiro livro pela Companhia das Letras, participar da Flip na casa principal, eu não sei o que, foda-se, entendeu? É isso aí que eu quero fazer, eu quero, né, Claro. estourar. Assim, tem uma parte das pessoas que pensa que é importante ter uma cena independente, até porque muitas vezes você pode lançar um livro pela Companhia das Letras, né, pegando o Pânico como exemplo, o Rato de Porão lançou pela Roadrunner, que era uma gravadora gringa, e depois voltou pro underground. Sim. Eu posso lançar 2 livros pela Companhia das Letras e mais 2 pela Reformatória. Não, mas isso aí é claro. Mas eu falo assim, também, assim, é uma coisa cíclica, né, e que tem muita gente que nem tá nem pensando. E eu acho que esses espaços precisam ser ocupados também. Eu acho muito legal que o Tamar Vieira Júnior hoje lança pela Todavia, mas participa da antologia da Reformatória e também. tem uma coisa que é importante dizer, e eu sempre digo também, assim, é importante pensar e saber. Editora não tem autor, editora tem livro. Sim. Né? Sim. Editora não tem autor, editora só tem livro. Então é legal que esse movimento funcione. Alguma coisa que você queira dizer para encerrar aqui a nossa conversa com o autor? Eu te dei uns mole, não entrei em questões. Não, podia deitar do mar. O cara não começou pegando felicidade, que faz tristeza, sangue, fofoca e tal. Aproveitar para te parabenizar também, que vai ser pai de novo. Você novamente, Violeta está vindo aí. Não, eu queria agradecer, né, a Pontos de Lança e a Reformatória por estar aqui. Eu queria pedir que as pessoas leiam o Desamparo, acho que pode ser mais lido. O Desamparo saiu com 1.000 exemplares de tiragem inicial, vendeu os 1.000 exemplares. Tudo, hein, o Marcel não fala, ele não fala assim, best-sellers da minha editora. Lembro de outros autores, não fala Desamparo, vendeu 1.000 exemplares em pouco tempo e tal. Mas leiam o Desamparo, eu acho que assim, que não é um livro assim, uma entrada tão fácil, não que seja cabeça também, olha pra mim, né, como eu escrevi cabeça. Mas assim, tem essa coisa de muitos personagens e tal, mas eu acho que pro escritor é uma coisa mais legal é que leiam os livros, assim, leia o Desamparo, leia o Geração 2010, e se possível, mesmo tendo tá indo no movimento, leiam também, o livro vai sair pela Companhia das Letras. Já tem título? Por enquanto chama Gambé. Um título assim bem leve, né? Fala de policial, né? Entendi. É que uma curiosidade é que um dos caras dessa tropa o apelido dele era Gambá ou Gambé. Provavelmente ele foi uma das origens do apelido Gambé para os policiais. E deve sair em 2023, se eu conseguir entregar aí tudo direitinho. Então tá bom. Obrigado, Fred. Prazer sempre estar contigo. Obrigado, Bruno, ponta de lança. Valeu pelo espaço. Eu agradeço. Valeu.